A Enron, um conglomerado de mais de 80 bilhões de dólares, entrava em colapso. Entretanto, a Enron não foi um caso isolado. Entre 1998 e 2007, 347 corporações americanas apresentaram algum aspecto fraudulento em suas demonstrações financeiras. Estima-se que o total de apropriações indébitas e registros indevidos, somente nos casos mais conhecidos, alcance o montante de 120 bilhões de dólares. Pressionado, o Congresso americano respondeu à sociedade sancionando em junho de 2002 a Lei Sarbanes-Oxley. A SOX, através das seções 302 e 404, escreveu as regras da governança corporativa para emissão e divulgação de relatórios financeiros e contábeis. Executivos, administradores, auditores e advogados passaram a responder explicitamente e civilmente por atividades ilícitas praticadas pelas suas companhias. Bom dia, brasileiros! Interrompemos a nossa programação para informar: fraude na Petrobras. Nasceu sem medo essa grande companhia que há mais de 60 anos é o orgulho do Brasil. A Petrobras é respeitada em toda parte, mas nem todo mundo sabe como foi que ela surgiu. Foi logo após a Segunda Grande Guerra que um debate teve início, muita gente a discutir qual seria a maneira mais correta de explorar todo o petróleo encontrado por aqui. 55 teve início no Amazonas a primeira extração da empresa nacional. Primeiros anos de um trabalho dedicado, muita luta e aprendizado para alcançar um ideal. A cada dia a empresa aprimorava a extração, refinamento e a distribuição. Os resultados para mais investimentos, a Petrobras estava sempre em valorização. E foi no ano de 2003, quando fez 50 anos, que ela dobrou a produção diária de óleo e gás, fornecendo para o Brasil e também para o exterior. A Petrobras era o orgulho de Brasília, a empresa por aqui melhor não há. Principalmente quando anunciou na mídia que autossuficiente a gente ia ficar. As notícias eram muito animadoras, inspiravam reuniões no Planalto Central para decidir conjuntamente quais seriam os projetos e as metas dessa grande estatal. Meu Deus, que horizonte lindo, um litoral inteiro para explorar. Vai ser a líder mundial de águas profundas, o pré-sal é o futuro, o país vai prosperar. Muita pesquisa com amor e seriedade, muita gente competente trabalhando para encontrar novos processos, novas fontes de energia, projetos gigantescos para executar. Ela também investia na Bolívia, até que o presidente de lá estatizou todos os campos de petróleo e um prejuízo a gente teve que amargar. Mas mesmo assim a Petrobras se destacava, sua marca de sucesso tava em todo lugar. No futebol e lá no carro de corrida, no cinema nacional e na cultura popular. Mês de novembro de 2007, outro fato importante deu o que falar. Pois a reserva de Tupi, que era gigante, finalmente começava mais petróleo em alto mar. Logo, logo investidores pelo mundo souberam da novidade, tem futuro bom aí. E em um dia o seu capital na bolsa mais do que dobrou, negócio bom tava ali. Mas de repente, sob uma má influência do conselho ali formado, resolveu arriscar. Usina e Passadina ela comprou e o escândalo pintou pela primeira vez. Mas se você comprar uma refinaria, você tem que acessar o mercado. Graça, fazer o que você fez. Dilma Rousseff presidia o conselho e também foi responsável pela ideia infeliz. Botou a culpa no autor do relatório, tirou o dela da reta. E quem julga é o juiz. A presidente do conselho, quem diria, era já escolhida para Lula suceder. Teria chance ao chegar na presidência de acabar com a ingerência que ela viu acontecer. Ela dizia que não ia aceitar, nenhum mal feito ia acontecer. A presidente estava sempre a se esquivar e alegava que não tinha nada a ver.
tempo passa e apesar daquilo tudo, a empresa ainda era o tesouro da nação. Sempre manchete em revista de jornal, internet e emissoras de rádio e televisão. Os seus projetos pareciam 5 estrelas, moderna e atuante com boa gestão. E a maioria do Brasil acreditava que ali não atuava político ladrão. E o Congresso uma lei foi aprovar para que o pré-sal fosse o futuro da nação. O pré-sal é o futuro da nação, o pré-sal é o futuro da nação. Vai ter dinheiro para a educação, vamos torcer pra não haver corrupção. O medo de alguns estava certo, muita grana ali por perto tinha jeito de roubar. Licitações e muitas obras bilionárias pros partidos aliados e campanhas ajudar. E a Polícia Federal sentia o cheiro de mutreta, com dinheiro começou a investigar. E a maior denúncia de corrupção da história do Brasil ela foi encontrar. O que acontece que o tal Luiz Inácio, presidente idolatrado, organizou por lá um esquema gigantesco de propina pro PT e seus amigos, muita grana faturar. Isso está no noticiário. O que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas. Isso acontece no Brasil inteiro. Paulo Roberto, funcionário de carreira, indicado para o cargo porque nele se confia. Era um sonho meu chegar a diretor e quem sabe chegar a presidente da companhia. E ele sempre soube por onde pisava e as consequências que teriam os seus atos. Se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato. Alberto Youssef ajudou porque era ele que sabia o caminho da trilha. Interrogado, o doleiro explicou. O que era de Brasília ia pra Brasília. Tinha propina por todo lado, espalhado em todo tipo de contrato e de operação. E tinha um cartel que agrupava as construtoras ganhadoras de licitação. Mendes, Júnior, Andrade, Gutierrez, Odebrecht, Queiroz, Galvão, Camargo, Correia, OAS, todos estavam no meio da confusão. No sábado, então, uma revista colocou em sua capa o que faltava descobrir. Luiz Inácio e sua pupila Dilma já sabiam das tramóias que rolavam por ali. Sentindo o sangue na garganta, militantes do partido resolveram reagir. E a sede da revista foi pichada e depredada por quem acha que o jeito é agredir. E qualquer um que tem um pingo de esperança de acabar com a roubalheira por aí já viu que é hora de encerrar essa lambança. Se a Via Cruzes virou circo, estou aqui. Veio então 2015 e o povo brasileiro enfim reconheceu que a Petrobras é patrimônio do Brasil e não de quem ficou com o ouro seu. Sobre a Lei Sarbanes-Oxley. A seção 302 da lei, que dispõe o oficial responsável pela assinatura deverá atestar aos auditores as inconformidades existentes e os relatórios financeiros precisam ter sua veracidade atestadas pelos diretores financeiro e presidente. A seção 906 da lei dispõe que os diretores presidente financeiro devem prestar declarações que ficarão arquivadas juntamente aos relatórios financeiros. Em caso de qualquer alteração das informações contestantes, poderá o responsável ser punido com multas que variam entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões, além de penas de 10 a 20 anos de prisão. A seção 303 proíbe quaisquer pessoas sob a direção da empresa de influenciar, coagir, manipular ou enganar os consultores de auditorias. A seção 304, quando um acionista for prejudicado por conta da má administração, serão responsáveis os diretores por reembolsar o acionista em relação ao lucro obtido ou não num período de 12 meses por conta da mesma. A Lei Sarbanes-Oxley também determina a criação de um Conselho de Auditores de Companhias Abertas, composta por um conselho de 5 representantes com mandato de 5 anos cada, que são nomeados pela Comissão de Ações e Valores, após prévia consulta aos presidentes da Receita Federal e do Tesouro Nacional. O Conselho deverá demonstrar anualmente o resultado de suas atividades.
obtidas aos acionistas. Sendo assim, torna-se indispensável a aplicação da Lei Sarbanes-Oxley, onde se obriga a correta apresentação dos resultados aos auditores, que os divulgarão posteriormente. Como podemos observar na história da Petrobras, as decisões dos diretores levaram à decadência da empresa. Mas, contudo, não podemos ignorar que para implantar ou certificar as empresas no padrão SOX é bem alto. Porém, se formos comparar o custo da implantação ou dessa certificação com os custos de uma fraude, veremos que vale a pena a prevenção. Em relação ao esquema de corrupção da Petrobras, de acordo com a Lei Sarbanes-Oxley e suas seções dispostas, se a lei tivesse sido aplicada anteriormente, a crise não teria acontecido e nem tampouco afetado tanto a economia do país. Boa noite. Estamos aqui. Calma aí. Pode ir. Pode ir. Em relação a esse... Vai de novo, Vai, uma vez. Vai, agora. Em relação ao esquema de corrupção da... Já. Em relação ao esquema de corrupção da Petrobras, de acordo com a Lei Sarbanes-Oxley, se tivesse sido aplicada anteriormente, a crise não teria acontecido e nem tampouco afetado tanto a economia do país.